2022/1. Essa aqui eu juro que eu fiz com pressa, eu quase errei. Eu falei, não é possível. E parei pra pensar e vi. Essa aqui foi muito rasteira, na minha opinião. Mas é bom pra quebrar uma crença que buraco negro existiu, sugou tudo. Olha só. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço. Beleza. Isso aqui entra até um pouco física moderna, né? Que é a vida de uma estrela. Então tá ali. De onde vêm os buracos negros em geral? Você chama de buracos negros supermassivos. Você pega uma estrela gigante, muito grande, tipo, eu não lembro agora, 500 vezes a massa do Sol? Não, é mais, né? 1000 vezes, 10.000 vezes a massa do Sol, se eu não me engano. Não vou escrever aqui porque eu realmente dei um branco agora. Mas ela é milhares de vezes maior que a massa do nosso Sol. E aí ela explode em supernova. E aí o remanescente dela, né? Porque boa parte é espalhada pelo universo, quando ela explode, supernova. O remanescente dela ainda a gravidade fica tão forte que pega tudo que restou e espreme até que ela vira um buraco negro em volta. Por que fica um buraco negro? Porque não deixa escapar a luz. Então só vê o quê? Uma sombra, né? Seria uma sombra, seria um preto. E às vezes o disco de acreção em volta, que é a parte ainda que você vê que está além do horizonte de eventos, que é para você não ver, que fica tudo preto mesmo, para quem está olhando de fora. E fica além do horizonte de eventos e quando ela está se alimentando, digamos, o buraco negro, quando está sugando outras estrelas ou coisa assim. Aí você vê aquela coisa incandescente em volta do buraco negro, uma luz. Bom, a questão é que realmente para virar um buraco negro que a gente conhece, aquele de filme, um buraco negro chamado supermassivo, que é o que fica, por exemplo, no centro da Via Láctea, né? O Sagitário A estrela, por exemplo, que está no centro na nossa Via Láctea, que é esses que você vê em filme, né? Que suga tudo, precisa ter uma massa muito grande, muitas vezes maior que a do nosso Sol. Muitas vezes maior que a do nosso Sol. Tanto que o nosso Sol ele não vira um buraco negro, não tem como. Ele vai acabar crescendo, vira gigante vermelha, perde boa parte da matéria, quase tudo, e encolhe de novo e vira uma anã branca. Ele não implode por causa de excesso de massa. Ele não tem massa suficiente para causar essa implosão e virar um buraco negro. Então, existem, eu acho, não sei se já foi comprovado, mas acho que sim, buracos negros menores. Você acaba não percebendo muito porque eles têm muito menos força atrativa. Mas mesmo assim, seriam de estrelas que não chegariam a ser supermassivas, mas ainda seriam bem massivos, massa muito maior que a do nosso Sol. Então, vamos ler a questão. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região. Beleza. Então o que acontece? Ele tem a gravidade muito forte. É muito denso, na verdade. Ele é muito denso. Ele tem muita massa numa pequena região. De modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Lembrando que a força gravitacional... Vamos colocar aqui na teoria. Que é isso que mata. Se você focasse nisso e não focar... Se você focar nisso e não no que o buraco negro aparece, sugou todo o universo, você acertava. Força gravitacional. O que acontece? A força gravitacional é aquela equação de Newton que usa a constante da gravitação universal, a massa de um dos corpos, a massa do outro corpo, dividido pela distância entre seus centros de massa ao quadrado. Então, tem um planeta aqui, tem outro planeta aqui, eu pego o centro de massa deles, vejo a distância, essa distância é o D da equação. Aí eu tenho a massa de um aqui e a massa do outro aqui. Então, não importa se é buraco negro, se é estrela, se é uma mosca. Se o objeto não tem massa muito grande, ele não tem uma força gravitacional muito grande. Os objetos que estão se atraindo têm que ter massa muito grande para ter uma força gravitacional muito grande. O que acontece para o buraco negro ficar sugando tudo, digamos, que está ao redor? Ele é supermassivo, ele tem uma massa absurda. Então não é qualquer buraco negro que sai sugando tudo. É um buraco negro. Porque os buracos negros, em geral, os conhecidos, são grandes. Tem massa imensa. Então, se o Sol virasse um buraco negro, que não vai acontecer, porque não tem massa suficiente para isso,
Não importa que ele virou um buraco negro, ele continua sendo um buraco negro de massa pequena. Massa pequena, a atração não muda. A massa dele não aumenta por magia. A densidade ele aumenta, mas a massa do buraco negro não aumenta porque virou um buraco negro. Na verdade, a massa do buraco negro, supondo que ele não se alimentou ainda, né? Porque depois talvez aumente, aí teria que pesquisar, eu não sei tudo isso aí também. Mas a massa do buraco negro, ele é menor do que a da estrela que a gerou, porque com aquela explosão da supernova, boa parte também da massa da estrela foi espalhada pelo universo. Aí depois acaba gerando outras estrelas, viram outros planetas, enfim. É assim que se propaga os elementos químicos, né? A gente, né? Por isso que diz que a gente é poeira de estrela. Supernova explodiu, nela vai ferro, vai carbono, vai coisa, depois se aglutina, conserva, tá aqui, a gente feito de átomos que foram formados em explosões supernovas, né? Gerados dentro de uma estrela. Bom, voltando à questão, o que eu quero dizer é que a pegadinha dessa questão é que não importa o Sol virar, não é porque ele virou um buraco negro que de repente agora ele vai atrair tudo. A massa dele continua igual, nesse caso. Na verdade, ficaria até menor do que a do Sol original, porque ele vai perder um pouco de massa. Então vamos ler aqui. Um buraco negro é tão grande que qualquer partícula tá. Então ele jogou esse texto aqui, mas ele não explicou que a força gravitacional dele é grande, mas depende do espaço. Como ele é muito denso, acaba que o buraco negro vai ter um momento que a luz não escapa, tudo bem virado negro, mas o raio desse alcance, onde a gravidade dele é muito forte, vai ser pequena se a massa for pequena. Vai ter que estar muito perto para a atração gravitacional dele, vai ter que reduzir muito esse D aqui, para que a força gravitacional seja intensa o suficiente. Então vamos lá. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite chamada de horizonte de eventos. O horizonte de eventos basicamente é assim: você cruzou essa região em direção ao buraco negro, você não volta mais, nem a luz escapa, você não escapa. Só no Interestelar, no filme, né, que ele entra no buraco negro e entra naquela quarta dimensão, enfim, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro. O Sol foi instantaneamente substituído. Então, assim, é considerar, hipotético. Só que aqui vem a grande sacada. Com a mesma massa solar. Ele continua tendo a massa de um Sol, enquanto o buraco negro tem centenas de milhares de Sol de massa. Ele continua com a mesma massa, a massa dele não aumentou. De modo que seu horizonte de eventos é de aproximadamente 3 km. O que é 3 km? 3 km é a vista, né? Se você estiver na hora de uma montanha, bem mais do que isso. 3 km não é nada comparado à distância, por exemplo, de Mercúrio para o Sol, que é o mais perto. Tá. On the gravitational field, mass point, fonte. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Quem não pensou com calma, que nem eu quando fui olhar, né? Já imaginei o buraco negro atraindo tudo para cima dele, pensou, não, vai atrair os planetas tudo, vai tirar de órbita, acabou o mundo. Não, porque o Sol virou um buraco negro com a mesma massa que tinha antes. Então, não importa que objeto ele seja, o upgrade que ele recebeu, a massa dele continua a mesma. Então, por exemplo, se eu pegar a força de atração dele em relação à Terra, do Sol em relação à Terra, estava ali o Sol, estava ali a Terra, de boa, né? A Terra fazendo a rotação ali, a translação em torno do Sol, e aqui tem uma distância entre seus centros de massa. Chama de D. É uma unidade astronômica, né? O A unidade astronômica é definida com a distância entre a Terra e o Sol. Distância média, né? Porque é uma elipse, na verdade, mas com baixa excentricidade, então pode se aproximar para uma circunferência. Bom, essa distância entre os centros de massa dos dois corpos vai aqui. Aí eu tenho a massa do Sol aqui, digamos que é M1, e a massa da Terra aqui, M2, e essa distância. Agora ele virou um buraco negro. Beleza, ele encolheu, ficou super denso, digamos que pegou essa mesma massa e agora ele ficou aqui. O Sol virou isso aqui, só que ficou bem menor. O D mudou, ele foi instantaneamente substituído. A distância foi a mesma. A massa dele não mudou, porque o buraco negro continua tendo M1 de massa. A mesma massa solar. Então, a força de atração gravitacional dele com a Terra e com qualquer outro planeta do sistema solar continua sendo calculada por G, M1, M2 sobre D quadrado. E é essa força que mantém os corpos celestes em órbita. Então, se ele virar um buraco negro com a mesma massa, ele pode não mais irradiar energia. A gente morre aqui congelado, enfim. Mas os corpos celestes ao redor não vão mudar nada para eles, em termos de órbitas. Porque a massa continua a mesma, portanto, a força gravitacional não mudou.
Então, em termos de órbitas, é como, tá, virou buraco negro, tá bom, continua a minha vida aqui, continua a sua, buraco negro. Entendeu? Ele não vai mais emitir mais essa a energia que emitia antes, né? Energia infravermelho e tal, então a gente vai esfriar. Mas em termos de órbita, não muda nada, não muda nada. Então entenda que aquele buraco negro destruidor é porque veio de uma estrela com muito mais massa que o Sol. Se o Sol virar um buraco negro, os planetas não muda nada, tá? Em termos de energia liberada, sim, mas em termos de órbita, não. Beleza? Vamos ver alternativas. Ele se moveria em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro, assim, né? Não. Não. Vão ficar iguais. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais? O que seria isso? Oscilariam aleatoriamente. Ia ficar indo e voltando? Bom, não é isso. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro? Destruição, filme? Não. Eles passariam a precessionar. O que é precessionar, gente? Precessionar a precessão da Terra. Imagina que a Terra vai girando, né? Que nem se eu giro um peão, já brincou? Depois brinque um peão. Quando o peão está acabando de girar, o eixo, né, de rotação da Terra, que é um pouco inclinado, ele vai girando com o tempo. Mais ou menos 18 anos e meio, esse eixo, como se fosse um peão que está acabando de girar e vai fazendo isso com a cabeça dele, né? Vai ficando como se, tô tonto, né? Então o eixo da Terra vai fazendo esse giro, é a precessão, tá? 18 anos e meio, isso é normal, a Terra tem esse movimento, além da rotação e da translação, não vai mudar nada, não muda nada, tá? Porque a massa continua, não muda nada em termos de órbita. Eles manteriam suas órbitas inalteradas.